Bom dia. Que bom que retornaram. Domingão, 8 horas da manhã. Isso é verdade ou é um sonho? Ou um pesadelo? Não sabemos ainda, né? Vamos descobrindo daqui a pouco se é um sonho, se é um pesadelo. Só sei que nós teremos 4 horas de matemática agora pela manhã. Delícia! Ó, vou contar para vocês que eu ainda estou achando que é pouco. É sério. Depois que ontem utilizamos 5 horas e meia, né, para trabalhar ciências da natureza, foi, lógico, corrido, a gente sempre gostaria de ter falado mais, mas a gente, professores, né, faz um julgamento de que foi bacana, conseguimos, né, batalhar bastante, pensar bastante, trabalhar com a prova, então 5 horas e meia para ciências da natureza foi de bom tamanho. Então eu proponho que a gente não saia para o almoço hoje. É mentira, não se apavore. Né, já pensou, vão trancar as portas e a gente fica preso aqui? Não. Mas assim, já reconheço logo cedo que talvez seja pouco tempo, tá? 4 horas para estudar a matemática do Enem, pessoal, vai dar para a gente fazer uma boa parte das questões, vai dar para a gente retomar praticamente toda a teoria contida na prova, e agora vamos parando de conversar e se concentrando, isso mesmo. Ó, tô ouvindo ainda, vocês também? Tá acalmando, aí, maravilha. Então vai dar para a gente fazer um monte de coisa. A prova de matemática, ela tem 45 questões, mas ela não tem tantos conteúdos assim para serem retomados. Então, vocês vão ver que a gente vai escolher algumas questões que nos permitem abordar aqueles temas que a gente acha que o Enem não vai falhar. A mim, que sou a professora da primeira hora, couberam 2 temas principais, que são a estatística, ela sempre está presente, e também a parte de porcentagem. Então, eu vou começar de levinho na estatística, e aí eu vou fazer a questão ninja de porcentagem, com média, com conta, tudo que o Enem adora numa questão só. Vamos que vamos? Começamos da 160, pega ela aí. Só esse número já é assustador. Ele lembra a você que são 500 questões em 2 dias, sim ou não? Quase isso, né? 180. Então, nós começamos da 160. Achou? Quietinhos. Quando a gente fala de estatística, como assim estatística? Não, minha gente, é uma estatística básica. Que conceitos eu deveria me lembrar? 3 principais. Média, moda e mediana. Você sabe o que é média? Média a gente usa na vida, não é? Se você quer calcular média entre números, normalmente você soma esses números e divide pela quantidade de valores. Sim ou não? O que é moda? Moda, você tendo lá uma tabela de valores, a moda é aquele que mais se repete. Uma observaçãozinha. Eu posso ter uma tabela bimodal? Pensem nessa expressão. Eu tenho lá uma tabela de valores, ela pode ser bimodal. O que é bi? 2. Modal deve ser de moda. Bimodal seria ela ter 2 modas. Isso é possível? É sim. Basta que eu tenha 2 caras que se repetem mais que os outros e que eles se repitam igualmente. Enxergou ou não? Enxergou ou não?
Depois a gente pode ver isso em números, tá? Então, moda é aquele valor que mais se repete. Média eu sei fazer, eu somo tudo e divido pela quantidade de valores. E esse exercício 160 vai falar de mediana. Então vamos nele para começar. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Vamos treinar. Você tem uma tabelinha aí com 8 valores. Qual seria a moda? Vamos, gente, estudando. A sua tabela está aí. Você tem aí 20.9, 20.9, 20.5, 20.8, 20.6, 20.6, 20.9, 20.96. Qual o valor que mais se repetiu? 20.9. Então, se ele tivesse me pedido a moda, seria esta. Tudo bem? Anota aí. Né? Se você está estudando, se você não está habituado com esse conceito, então, moda. 20.9, o que mais se repete. É só uma questãozinha para um tratamento teórico. Se eu quisesse fazer média, o que eu faria? Somo todo mundo e divido por quanto? Por 8. São 8 valores, eu deixo isso de tarefa para você. Beleza? Mas ele pediu, veja, a mediana dos tempos apresentados no quadro é. O que eu faço para descobrir a mediana? Tarefa número 1. Coloque todos esses resultados em ordem crescente ou decrescente. A verdade é essa, tá? Você deveria colocá-los em ordem. A gente costuma colocar em ordem crescente. Então vai lá, pessoal, dita para mim qual é o menorzinho deles. 20.5. Depois vem 6. Outro desse? Isso. Então, professora, quando tem repetição, eu repito? Sim ou não? Sim. Siga, que mais que tem aí? 20.8 é o próximo. Próximo. 20.9. 20.9. 20.9. 20.95. Isso, 20.96. Isso que eu fiz não é perda de tempo. Às vezes você fica tanto ordenando com o olho, né? E se perdendo 1000 vezes, e fazendo a mesma tarefa 5, 6 vezes, de preguiça de escrever. Então, uma orientação que eu te dou, perde esse tempinho. Perde esse tempinho. Beleza, moçada? Lógico, se a tabela for de 1000 valores, não perde não, tá? Mas se for uma coisa viável, enxerga. Agora, vamos lá. Quem é a mediana? Na teoria, a mediana é o valor que dividiria essa tabela ao meio. Então, tem metade dos valores que estão abaixo da mediana e metade dos valores estariam acima da mediana. Isso na teoria, né? Na prática. Você vai vir aqui, primeiramente, se a nossa tabela tivesse um número ímpar de valores, haveria um central. Enxerga isso? Olha na minha mão aqui, ó, um número ímpar de valores, 5 valores. Esse aqui é o central, sim ou não? Estamos falando de posição mesmo, tá? Agora, se eu tenho uma tabela com um número par de valores, eu não tenho exatamente o central. Eu tenho os centrais. Está enxergando o que eu estou falando? Meus queridos, o nosso caso é esse caso de número par. Então, divide a tabela no meio, uma tabela de 8 valores. Peraí. Olha onde eu estou. Você entendeu? Olha eu olhando. A louca. Precisava de um olho na nuca, né? Desculpa, gente. Que bom, eu estava testando vocês, sim ou não. Aquele velho golpe, né? Volta. Então agora, daqui, ó.
Vamos lá. Divide no meio a tabela. Toim, toim, toim. Opa, é aqui, professor, ó. Ah, melhorou. Sim ou não? 4 valores para um lado, 4 valores para o outro. Como eu faço para obter a mediana? Isso, eu farei a média entre esses dois valores. Sim ou não? Só me divide por 2, sim, ou então enxerga, né? Que entre o 20,80 e o 20,90, bem lá no meio, está o 20,85. Sim ou não? Essa é a mediana. Você segura para mim um minutinho. Ó, revisãozinha então. O que é moda? O mais frequente. O que é média? Soma tudo e divide pela quantidade de valores. O que é mediana? Coloca esse povo em ordem e verifique qual é o dado central. Se essa tabela tiver número ímpar de valores. Ou faça uma média entre os dois centrais. Se essa tabela tiver um número par de valores. E aí a gente vai fazer uma outra. A 166. Só para constar, qual era o gabarito dessa letra? D de dado? Ontem, resolvendo a prova, meio como uma aluna, né? Para vir aqui. Essa aí foi a única que eu errei. Você errou? Eu errei. Mas o professor erra, né? Especialmente se ele se coloca nessa postura de aluno, tipo, vou resolver várias. Em alguma hora você vacila. Aí você vai olhar no gabarito e fala, opa, como assim eu errei? E rapidamente você entende o erro. Então, não é assim, nossa, eu vim aqui falar uma que eu não sei. Não. Agora eu sei, tá? Agora eu sei. Eu tô te avisando que eu errei para você ficar esperto. Vamos ver? Fala, nossa, agora eu tô com muito medo que a professora errou, meu Deus. Segue. 166. Um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. Você entendeu até agora? Ô, professora, pelo amor de Deus, eu entendi, né? O concurso tem 5 etapas, cada etapa valendo de 0 a 100. Os caras fazem uma média e pronto. Quem tem mais ponto ganha. Mas tem um critério de desempate, que é a maior nota na 5ª etapa. Sim, ok, entendi tudo. Continue lendo. Ele diz, candidato A, B, C, D e E, média nas 4 primeiras etapas e depois pontuação na 5ª etapa. A ordem de classificação final desse concurso é... Vai pensando aí um pouquinho, que eu acho que eu vou pôr essa tabela na lousa, vai ser bom para nós, tá? Vai pensando aí sozinho, vê o que você intui.
E aí? Duro que você já sabe o gabarito, né? Finge que não olha no gabarito. Porque como eu já te falei, depois que eu olhei no gabarito, eu também entendi. Né? Meninos e meninas, como que a gente vai classificar esse povo? Vai fazendo o que ele mandou. Faça a média das 5 etapas para todos eles e veja quem ganha. Se tiver empate, você olha lá na 5ª etapa. Como vamos fazer essa média? Se você teve a brilhante ideia de somar esses valores e dividir por 2, foi o que eu fiz ontem cansada, tá, gente? Eu confesso. Mas não pode. Você tem a média de 4 etapas e daí você tem a 5ª etapa. Ah, eu não posso pegar essa média, somar com a 5ª etapa e dividir por 2? Se você fez isso, você fez o vacilo que eu fiz. Nossa, você conta isso para as câmeras? Eu conto, pô. Alguém teve essa ideia além de mim? Levanta a mão, vamos lá. Isso, muito bem, pessoal, não me deixem só. Erramos tudo junto. Não tá certo. Não tá certo, tá? Na verdade, o meio correto de enxergarmos essa média é o seguinte: se nas 4 primeiras etapas o cara teve média 90, eu poderia pensar que é quase como se ele tivesse tirado 90, 90, 90, 90. Sim ou não? Aí você fala assim, quem falou para você que ele tirou 4,90? Não, eu não estou afirmando que ele tirou 4,90. Mas se a média dele foi 90, se numa ele foi para cima, noutra ele foi para baixo, numa ele foi para cima. Bom, enfim, se a média dele foi 90, o que eu entendo é que ele tirou o equivalente a 90, 90, 90, 90. Não sei se foi isso. Você prefere uma coisa mais algébrica? Te mostro também. Quem é a média dos 4 primeiros valores, teoricamente? Bom, você pega a primeira nota do cara, pega a segunda nota do cara, pega a terceira nota do cara, pega a 4ª nota do cara, não é assim? Soma tudo e divide por 4. Não é assim? E aí, se essa média é 90, por exemplo, posso multiplicar por 4 ali, ó? Sim ou não? Eu posso dizer que a soma dos 4 primeiros valores, independente de quem eles sejam, vai dar 4 vezes 90, que é 360. Sim ou não? Então, na prática, o que eu terei de fazer é multiplicar todo mundo aqui por 4. Sim? Aí eu terei o número de pontos totais acumulados nas 4 primeiras etapas. Tá, e daí eu faço o quê? Somo com a 5ª e divido por 5. Aí eu estarei fazendo uma média corretamente. Sim ou não? E faz todo sentido nós termos errado da primeira vez, né? Porque, entenda, uma média entre 90, 90, 90, 90 e 60, porra, o cara é bom. Eu só vacilou na última. Agora, se você simplesmente pegar o 90 e o 60 e somar, vai dar o quê? O meio entre 60 e 90 não é justo. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim ou não? Sim ou não? Olha o nosso vacilo, nós que catamos, somamos, vixe, vacilamos. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer juntos? Quanto que vai dar aqui? 360 com 60. Vou pôr os totais primeiro, pode ser? 420? 85 vezes 4, 340, né? Porque é 170 vezes 2. 340. 425. Você vai me ajudando aí, sim ou não? Ajuda, hein? Beleza? Continua. Tabuada do 8. Vixe. 8 vezes 4. 32, né?
320 com 95, 415. Seis vezes 4 é 24. 240 com 90, 330. (240 com 100). Professora, agora vamos dividir por 5, né? Sim, se a gente quisesse mesmo saber as médias, né? Tipo, eu quero saber a média. Eu dividiria por 5. Mas nem vou fazer isso. Porque eu só quero classificá-los, na verdade. E olhando no ponto total, eu já sei quem ganhou. E repare, nem empate tem. Sim ou não? Quem é o candidato que arrasou? Procure. É o B. Então, o B foi melhor do que... Vamos marcando, ó. Próximo. O A. Próximo. O C. Finalmente, E e D. Alternativa que está marcada aí. Não é uma gracinha ele? Gracinha o caramba! Né? Super bonito. Super bonito, para você ver que a álgebra vai estar misturada, né? Isso aqui algebricamente se explica. Intuitivamente também. Vaciloidemente também. Até porque nós usamos aquela história do critério de desempate? Não. Então, assim, o Enem também foi de uma maldadezinha peculiar, sim ou não? Né? Ele leva o teu olhar para um outro lugar, te distrai do foco. Por uma coisa que, no fim, nem usei. Certo, queridos? Estejam preparados para tudo. Agora faz assim. Faremos o que eu creio que seja um dos mais complexos. Não porque é difícil de entender, mas porque envolve bastante conta, bastante empenho, bastante tempo. Ah, então melhor pular. Isso, na hora da prova, talvez o melhor seja pular. Tá? Não estou dizendo para você fazer isso, mas é um exercício que demanda tempo. Ainda assim, eu faço ele, porque se a gente fizer juntos, você tem subsídio para fazer vários outros. Ele inclui um monte de coisa que o Enem adora. Tá? Vamos nele? Agora volta um pouquinho. Um, 5, 5. Acho que eu vou começar até lá no começo, tá? Vamos lá? Vou dizer uma coisa, todos vocês tiveram aula comigo ontem? Alguém não veio ontem e está vindo hoje? Alguém perdido aí? Oi, meu nome é Capelli, tá? Desculpa aí não me apresentar. Queridos, vocês viram ontem que eu adoro um arredondamento, né? Deve ter vergonha um pouco, eu sei. Adoro uma simplificação. Só que hoje é dia de aula de matemática. E em alguns momentos, na matemática mesmo, eu vou arredondar, eu vou simplificar. Só que eu quero aproveitar a oportunidade para... Pô, como é que faz conta de multiplicar? Você sabe, fala a verdade. Né? Porque você faz tanto gambiarra, e eu duvido que você sabe fazer conta de dividir. Então, hoje chegou o dia de eu provar para vocês que eu sei fazer conta. De verdade, tá? Não quer dizer que quando ninguém estiver me olhando, eu vá fazer todas elas. Então, é aquela aula que você dá porque está todo mundo te olhando, então você vai fazer tudo bonitinho. Sozinha lá em casa, só eu sei o que 1018 vira. 1000, lógico. Então, vamos lá, meus queridos. Questão 155, atenção.
Segundo dados apurados no censo de 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada. Enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% deste total. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? Maluca essa questão. Principalmente pelo resultado que a gente vai obter, vocês verão. O cara te deu dados do censo de 2010. Primeiro, capta para mim aí, ele deu a população pesquisada. Você pode digitar o número para mim? 101,8, é isso, né? Milhões. O que é milhão? Sem zoeira, o que é milhão? 1,0000000, sim ou não? Isso, esse que é um milhão. Ou melhor, o milhão é o 10 à sexta. Falar a verdade, com essa informação você já faz uma outra questão que aparece logo mais aí para frente. Então, tá entendendo quando eu digo que essa questão vai reunir uma série de coisinhas que depois são cobradas individualmente. Tem uma questão que é só você saber o que é milhão. Beleza, galera? Então, vamos lá. A nossa população é essa. Pessoa. Pessoas. Tudo bem, queridos? O que ele dá logo a seguir? Vai puxando. Tem lugar para caramba, é só chegar. Onde tem lugar? Levanta e faz assim, ó. Ó lá as amigas. Isso, aqui também tem. Obrigada. Firme. Volta a concentração nossa. Força. Número de pessoas? Tá lá. O que ele deu logo abaixo? Pessoal, vai procurando. Ele deu um outro número. Ó. O que foi? O que eu fiz de errado? Nada. Estão falando entre si. Firme. Próximo número que ele deu, grana. Renda média da galera toda. Quanto vale? R$ 1.202. Legal, esses dois dados são poderosos. E aí ele faz uma série de observações. Ele fala o seguinte, ó. Da população, os 10% mais pobres concentram apenas 1,1% da renda. Então, sabe a renda? Sabe a renda? A renda toda, né? Só 1,1% dela está ali dividida entre os 10% mais pobres. E sabe a renda? Então, 44,5% dela está ali dividida para os 10% mais ricos. É isso que o Enem está contando para você. Aí ele fala, qual a diferença entre a média, então, dos mais ricos em relação aos mais pobres? Qual é a diferença dessa renda deles? O que nós temos que fazer? Primeiramente, você vai calcular, tá? Quanto ganha em média
um cara que está nesse grupo dos 10% mais ricos. E depois você calcula. Quanto ganha em média um cara que está nesse grupo dos 10% mais pobres? E aí você faz a diferença entre esses dois valores. Tudo bem? Vamos fazer. Você quer começar pelos 10% mais ricos ou 10% mais pobres? Bom, o que você preferir mesmo, tanto faz. Mas, pela lógica matemática, para você não se perder, você vai precisar do rico, que é o valor grande, menos o pobre. Então, só para não se perder na lógica matemática, talvez calcular o rico primeiro. Professora, sou da social aí, mano. Vou fazer os pobres primeiro, sim ou não? Como você preferir, tá bom? Mas assim, entenda, você vai ter que calcular duas coisas. O que é que você vai fazer primeiro, não importa. Mas eu sou da social aí, nós vamos de pobre primeiro. Renda média. Dos 10% mais pobres. Parou. Quantos eles são? Uai, professora, é só você pegar a galera toda, e aí são os 10% mais pobres. É, 10%. Sim ou não? Ah, vai ser a mesma conta, então, depois para os 10% mais ricos, porque 10% é 10%. Sim ou não? Então, aqui, ó, se essa é a população, como é que eu faço para obter 10% disso? Então, agora entrou a porcentagem. Olha que questão gracinha, né? Você vai pegar esse valor e vai calcular 10%. Tipo isso, assim, ó. 10% disso. Isso. Ou multiplique por 0,1. Sim ou não? Então, eu calculo 10% de alguma coisa fazendo essa operação. 10% da coisa. E aí vai dar quanto isso aqui, gente? Ajuda eu? Ó. Na verdade, é só você pegar esse 10 à sexta e dividir por 10. Que vai dar 10 a... Fala comigo. Eu te ajudo. Ó o 10 à sexta, ó. Lembra? Divide por 10. Vamos, força. Dá quanto? Vai dar 10 à quinta, minha gente. Sim ou não? Legal. Então, quando eu estou falando desse pessoal, eu estou falando de 101,8 vezes 10 à quinta pessoas. Esses são os 10% mais pobres. E daqui a pouco também serão, mesmo número, 10% mais ricos. Beleza? Quanto eles ganham, professora, no total? Você sabe qual que é a renda total? Não sabemos ainda, mas temos como saber. Por quê? Você sabe a população? Você sabe a renda média? Como é que você faz para calcular, então, a arrecadação total? Você pega todo esse povo, imagina que todo mundo está ganhando 1.202, sim, e multiplica. Então, vamos lá. Renda total. Que conta tem que fazer? Vamos ver. 101,8 vezes 10 à sexta. Número de pessoas, total. Tá? Vezes 1.202 reais. Nossa, eu fico com muita vontade de simplificar, de arredondar. Não, é sério, eu também tenho que te motivar a isso. É sério, eu fico aqui, eu professora, o que eu faço?
Fala a verdade ou manda eles fazer essas contas com 4 algarismos cada um? Dá uma olhada nas alternativas, para a gente tomar essa decisão juntos. Professora, você está querendo calcular a média. Não seja irresponsável. Às vezes 10 centavos vai fazer a diferença, né? Tum, 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 tum. Tá lá, negócio na tua orelha. Dá uma olhada nas alternativas. Vê se elas são próximas ou se elas são distantes. O que você acha? Achei distante. A pessoa que está com vontade de arredondar, sim ou não? Né? Então, mas tem tudo isso, gente. Se elas fossem mais próximas, talvez... Falar, acho que é melhor eu ser mais responsável. Mas como elas são distantes, se eu tiver essa noção, né? Falar, ai, meu, esse 1.202, vou fingir que é 1.200, sim ou não? Aí você pensa, mas R$2 na população inteira? Olha, tá vendo? O que a gente faz? Vamos decidir juntos mesmo, com honestidade. Na minha apostila eu fiz tudo, juro por Deus. Você quer que eu faça na íntegra a conta com todos os algarismos ou não? Quem vota não, levanta a mão. Obrigada, gente. Quem gostaria que eu fizesse com todos os algarismos, levanta ainda assim para que eu veja. Maravilha, eu vou marcar uma aula de conta, quero ver se vocês vão vir. Sim ou não? Firmeza. Ainda assim vai sobrar algarismo pra caramba. Tá? Não vão sumir os algarismos todos. Bom, queridos, justificada toda essa decisão, a gente vai assumir o risco, tá? A gente vai assumir o risco, só para facilitar, para ganhar tempo. Então, a conta, ainda assim que eu tenho que fazer, ainda que fosse 1.200, é 101,8 vezes 12. Né? Porque esses 2 zeros aqui, eu posso acoplar aqui. Sim ou não? Então, vamos lá. Essa continha eu vou fazer. Ó. 101,8 vezes 12. 2 vezes 8. 16. 2 vezes 1. 2 mais 1. 3. 2 vezes 0. 2 vezes 1. Para vir para o próximo, tem gente que põe 0, tem gente que põe mais, né? Uma vez esse número, é ele mesmo, né? Ó. Beleza? Somemos. Uma casa decimal. Certo? Então, o resultado que a gente obteve aqui foi 1.221,6 vezes, lembra, 10 à sexta. Aqui tinha 2 zeros, eu desmembrei, né? Na verdade, eu chamei isso aqui de 12 vezes 10 ao quadrado. Então, acabou ficando 10 à oitava. Essa talvez fosse uma outra hora de você falar, vou pôr em notação científica. Você fala, eu vou ter uma decisão besta dessa? Você vai ver que você vai ganhar com isso. Porque você vai diminuir o tamanhinho do teu número. Vamos lá, ó, divide por 1.000. Mas aí, para compensar aqui, eu multiplico por 1.000. Certo? Então, vou escrever melhor, ó. Eu prefiro trabalhar com esse número assim. 1,2. Melhorou, hein? Sim ou não? Mas você não vai pôr 2, 2, 1, 6. Eu não, arredondei já. Vezes 10 a 11. 11ª potência era 8 com mais 3, né? 11. Professora, o que é isso mesmo? Que agora eu já até esqueci. Isso aí é a arrecadação total brasileira em 2010. Tá, mas dessa grana, quanto é destinado aos 10% mais pobres? Está escrito aí. Existe um percentual dessa grana que é destinado aos 10% mais pobres. Quanto é? 1,1%. Então, peraí, eu tenho que calcular isso, né? 1,1% deste valor
parar antes de fazer. Né? 1,1% dessa grana é do pessoal mais pobre. Bom, agora eu estou falando na minha casa, eu deixei tudo esse astralha aqui, ó, Deus me livre. Agora eu já estou mais segura que esse é o melhor caminho. Essa aqui eu também vou fazer. Podia não, tá? Ah, pessoal, fala que é 1%. Não, vai. Vamos fazer bonitinho. 1 vezes 12 é 12. Ai, né? Também seria uma vergonha não fazer essa conta. E 1 vezes 12 segue sendo 12, sim? Pronto. 2 casas decimais. Então, isso aqui vai dar 1,32 vezes 10 a 11, dividido por 10 ao quadrado. Imagina 11 zeros em cima e 2 embaixo. Piu, 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 piu. Sobrarão 9 lá em cima? Ou então, aplica as regras. Mantém a base. 11, esse cara que vem daqui de baixo vem menos 2. Do jeito que você está acostumado a pensar. De qualquer forma, essa conta vai dar isso. 1,32 vezes 10 a nona. O que é isso? Isso é a grana. Lembra? Volta. Até eu falei, o que eu estou calculando mesmo? Que eu até esqueci. Ah, eu estou calculando 1,1% da arrecadação total. Então, essa é a grana. Estamos falando de dinheiro, ó. Esse aqui é o dinheiro. Tá, professora, mas eu quero saber quanto que cada pobre ganha. É a média, né? Eu quero saber cada um deles. Bom, então eu volto. Quantos eles são mesmo? 101,8 vezes 10 a quinta. Pega esse valor aqui. Divido pelo número de pessoas. Pode? O que eu estou querendo? Vamos ver se você já conhece a minha personalidade. Esse 101,8 é quanto mesmo? É 100, né, gente? Então tá, obrigada. Se isso é quase um 100, na verdade você tem um 10 ao quadrado com 10 à quinta. Então você tem um 10 à sétima aqui embaixo. Sim? 10 quadrado, 10 quinta, 10 à sétima. Tem um 10 à nona aqui em cima. Sim ou não? 10 à nona com 10 à sétima. 10 ao quadrado lá em cima. Você enxerga tudo isso? Senão você opera aí, escreve bonito, né? Isso aqui vai dar 1,32 vezes 10 ao quadrado, que é 132 mango. 132 reais. Fazendo bonito na minha casa deu 134, tá? Só para você. Se você fizer depois, detalhado, com todas as casas decimais, o meu lá em casa deu 134, tá tudo bem. Fazer a mesma coisa, só que agora mais rápido, eu acho, né? Porque a gente já entendeu ou não? Para os 10% mais ricos. E eles? Quanto ganham em média? O cara te deu percentual. Quanto era mesmo? A grana que é colocada lá nos 10% mais ricos equivale a 44,5% da renda total. Tá, vou escrever isso, ó. 44,5%
da grana toda, cadê a grana toda mesmo? Então, tá vendo? A gente já tá adiantadinho agora, tá? Então, essa é a grana toda. 44,5% dela é o dinheiro que vai para os 10% mais ricos. Vamos fazer essa conta de novo? Mais uma só. 44,5 vezes 1,2, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 2 vezes 4, 8. Piu, piu. Uma vez esse número, é ele mesmo. Sim? 2 casas. Então, isso aqui vai dar 53,4 vezes 10 a 11 por 10 ao quadrado é 10 a nona potência, ou 10 a 9. Sim. Professora, o que era isso mesmo? Eu sempre esqueço o que eu estou calculando. Então, volta. 44,5 da renda total. Então, isso aqui é o dinheiro, de novo. Olha o dinheirão. Um monte de dinheiro. Dividido entre o mesmo tanto de gente da primeira vez. 10% da galera. Cadê eles mesmo? 10% da galera era aquele número que eu tinha calculado aqui, né? Ó. Ele está aqui, ó. Sim, todo mundo encontra? 10% da galera. 101,8 vezes 10 à quinta. Pessoal, ó, com o perdão da simbologia, né, que eu estou emendando uma conta na outra, é um teste, eu estou corrido, tá? Fosse numa prova aberta, tinha que copiar o resultado, começar tudo de novo, não é emendando uma operação na outra, e vai... O cara não te entende. Mas é você mesmo que está se lendo, né? Então, estamos ganhando tempo apenas. Pega essa grana, divide pelo pessoal. Quanto vai dar? Ó, agora eu vou dizer que isso aqui, ó, é mais ou menos 1 para 2. Sim ou não? Sim ou não? Ou você ficou corajoso ou você não ficou. Uma hora dessa não é hora de, né, meia coragem. Não, vamos embora. Ah, professor, eu prefiro pensar que é 100 de novo. Pelo menos eu fico coerente comigo mesmo. Também. Talvez faça sentido. Tá? Então, como você preferir, acho que eu vou tomar a segunda decisão. Então, repare que na hora você muda de ideia também. Ah, vou fazer isso. Não, vou fazer igual eu fiz agora há pouco. Vou fingir que isso aqui é 100 de novo, ó. E aqui, portanto, daria 10 à sétima. 10 à nona. Por 10 à sétima, seguiria dando 10 ao quadrado. Então, isso vai dar 53,4 vezes 10 ao quadrado, aproximadamente. Que é, ó, pasmem, 5.340 conto. Como assim? Os pobres ganham, em média, R$ 132 cada um. E os 10% mais ricos ganham, em média, 5.340 cada um. Sim ou não? Foi isso que a gente conseguiu observar. Falta fazer o quê? A diferença entre esses dois valores. Nem preciso fazer essa conta. Bate o olho nas alternativas, em qual você vai? É aí, né? 5.000 e pouco? É a diferença? Então entendam que talvez você não precisasse fazer conta nenhuma. Sim ou não? Se tivesse que chutar nessa, seria interessante você ter uma noção da realidade brasileira, sim ou não? É sério. Né? Às vezes você não faz conta nenhuma, você só fala, pera, quanto eu acho que é isso? Talvez se você fosse por esse caminho, você já chutava logo no pior possível, que é a letra E. Certo, queridos? Então fica essa reflexão aí sobre a questão de matemática. Vou fazer a continha para terminar. 5.340 menos
virou um 3. Quanto a alternativa apresenta? 5.216. Então, tá vendo? Você errou. Eu errei? Eu errei? Não, nós não erramos. Nós fizemos várias escolhas acertadas. Né? Então, é isso, galera. Tem que ter essa coragem na prova. E outra, na presença de vocês, eu até tive pouca coragem. Né? Talvez lá na prova eu faria ainda mais arredondado ainda. Tá? 1.1 virava 1, essas coisas. Beleza. Vamos mais um? Um mais leve agora, para melhorar o coração? Queria dizer a vocês que eu fiz muita questão de fazer essa questão, mas que havia outras 8, bem fáceis, que eu poderia ter apresentado para vocês. Eu acho só que o que eu devo dizer-lhes é, das 45 questões do Enem, você, independente do tanto de matemática que você saiba, se você tiver paciência de procurar, vai ter umas 25 muito simples. Algumas de pura leitura, algumas em que, tem uma lá, né? O cara dá uns gráficos de uma empresa, fez uma pesquisa dos meios de comunicação que ela poderia utilizar. E daí tem umas barrinhas. O cara fala, então, depois da pesquisa, o que eu uso? Fala, filho, o que foi melhor? Né? Então você via claramente que a internet era boa para determinado grupo e que sei lá, agora esqueci, mas Correios eram ótimos para um outro grupo. Estava claro, era só ler. Então eu não vou resolver essas questões com você, só vou dizer para você que tem umas 20 perdidas na prova. Então tem que ter essa paciência de procurar. Professora, elas costumam estar todas no começo? A prova do Enem, sabe-se Deus por quê? Ela tem isso. Né? Então, às vezes, quando começar a emperrar demais, você está lá, fez uma, fez outra, tá legal, tá beleza. Ai, meu Deus, tá ficando ruim, tem muita conta, socorro, o que é isso? Começa do fim, vai lá pro fim, é sério. Muda, fum. Tá, pera. A última, normalmente, é uma gracinha. A penúltima, a antepenúltima. É sério isso que você está falando? Duro que é. Né? Então, é verdade, pessoal, isso não é brincadeira minha, não. E eu não estou falando como professora. Estou falando como pessoa que resolve prova do Enem. Eu adoro. Ó, doida, né? Então, eu gosto, eu estou acostumada, já faz muitos anos que eu dou essa aula preparatória para o Enem. Então, se tem uma prova de matemática que eu realmente gosto e conheço, é essa. Então, posso dizer isso a vocês. Vai ter umas lá do além. Tem uma de log aí, pula ela, filho. Pula. Pula mesmo. Sem dó. Tá? Vai demorar 2 horas para você fazer. Não faça. Então, isso de largar o osso, não é isso que eu falo, Denis? Largar o osso, tem que aprender a largar o osso. Às vezes fala, pera, eu vou pular esse aqui. Se me sobra tempo, depois eu volto. Vai sobrar esse tempo? Vai nada. E aí, então, tá vendo? Não sobrou, e agora? E agora que você ficou lá, perdeu aquele tempo todo, e provavelmente você deixou de fazer 8 daquelas muito fáceis que eu falei que tinha. Professora, eu sou muito ruim de matemática, pensei em chutar todas as mesmas letras, né? Porque 20%. Sabia que no Enem isso é o tiro na têmpora, não é no pé. É aqui, ó. Pá! Porque tem a tal da TRI. Se você chutar tudo na mesma letra, o cara te pega. E sabe aquelas poucas que você acertou? Vai valer? Merda. Vai valer nada. Ah, então, não entendi por que eu só fiz 15 pontos dos 1000, né? Se você chutar tudo, a TRI vai te pegar. Certo, pessoal? Então, temos muitas críticas. Eu, especialmente, tenho uma crítica. Que porcaria de prova numerosa é essa? É muita coisa. Mas, exceto isso, e que é igual para todos, né? Terrivelmente igual para todos, a prova é muito bacana, dá muitas oportunidades da gente se virar. Tá? Então, matemática no Enem é um lugar para você fazer pontos se você tiver paciência de procurar. E também não entrar lá derrotado, né? Tipo, eu sou mal de matemática. Qual matemática você está falando? Polinômio? Né? Matriz? Está falando o quê? Você está falando de porcentagem? Você está falando de leitura, muitas vezes. Beleza? Vamos fazer mais uma para ver um pouquinho
O misturado entre leitura e continha, vou fazer mais uma de porcentagem, a 150. A professora de química que não resiste à questão que começa com o polímero de PET. Olha nós aí. Quietinhos. O polímero de PET, politereftalato de etileno, é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações. Entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos, mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. O gráfico está bem apertadinho, mas vamos ver a pergunta, olha lá. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotonelada é mais aproximada de... Esse tipo de questão é muito comum. 2 gráficos, né? Então ele fala, de todo o PET que eu tenho, veja no primeiro gráfico, existe um percentual, 37,8% tem destino têxtil. E aí no gráfico ao lado, ele fecha nessa galera têxtil, tá? Veja no topo, ó, usos finais têxteis. 30% destinados a tecidos e malhas. Tudo bem? Como eu faço, hein? É 30%. Não. Não é 30%. É 30% do têxtil. Ah, então primeiro eu tenho que entender quantos são os têxteis. Fala assim mesmo? Deve falar, né? Esse plural. Vamos lá, moçada. Qual a quantidade total de material reciclado? Isso foi dito no texto, lá no topo. Procura esse dado para mim. Como? 282 quilotonelada. Ele colocou desse jeito, né? Desse povo, qual tem destino têxtil? 37,8%. Como eu calculo isso? Bom, depois das rendas, tudo aí, né? 37,8% desse tanto tem fins têxteis. Só enxergando aqui na figura deve ser um tanto assim, né? Ó. Beleza? Eu vou fazer essa conta para me exibir. Posso terminar, Denão? Só essa, tá? A patroa pedindo fica difícil, né, Denis? Vamos embora. 2 vezes 8, 16, 2 vezes 7, 14 com mais 1, ajuda, porque quando bate sinal, meu cérebro para de funcionar, me ajuda, tá? 15, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 1 maisinho, 8 vezes 8, 64, 8 vezes 7, 56 com 6, 62, 3 vezes 8, 24 com 6, 30. Tudo bem? 2 mais. 2 vezes essa coisa eu já calculei uma vez, vou copiar. Sim? Sim? Professora, tem uma vírgula que você não pôs. Obrigada.
Professora, tem que dividir por 100. Ó. Vai dar 106,6? Sim ou não? Esse é um material destinado a fins têxteis. Vou anotar. Agora, no outro gráfico, ele fala o quê? 30% desse povo, 30% desse povo é PAMAL e não sei o que mais. Certo? 30% aqui, mais ou menos, ó. Desse todo agora. Sim. Pego esse valor. Calculo 30% dele. 3 vezes 106,6. Ah, já vamos dividir por 10 aqui, ó. Então, na verdade, é 3 vezes 10,7. Vai dar 32,1. Errei? 10,7. Espera. 10,7 mais ou menos vezes 3. 32,1. Ele quer a resposta em quê? Em quilograma? Em quilotonelada mesmo? Uai, então acabamos. O que está na alternativa de verdade? Ah, e aí vocês me olham com essa cara de... Errou. Ô, gente ruim. Tá bom 32, sim ou não? Então tá bom, queridos. Foi um prazer, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês sigam se jogando. Temos um mês para a prova, tá? Olha para ela não muda muito. Beijo para todos, ótimo dia. Vem o Denis aí.